Olha, gente, Luciano Huck está sendo investigado internamente pela Globo por causa dos patrocinadores. Vou explicar detalhadamente como a situação chegou a esse ponto. A guerra pela fatia dominical na TV Globo, deixada pela saída antecipada do apresentador Fausto Silva dos domingos, deixou a emissora, a Globo, e o apresentador Luciano Huck numa situação que eu posso te garantir que vem amargando cada vez mais. Agora, executivos da emissora montaram uma força-tarefa sigilosa para apurar os telefonemas atípicos de algumas marcas patrocinadoras direcionadas para o departamento comercial que foram classificadas como uma forma, gente, de pressionar a emissora para tirar o Leifert do ar e colocar logo o apresentador Luciano Huck. Conforme noticiado com exclusividade aqui mesmo no canal, e também vocês podem procurar isso na minha coluna do IG, em 2019, Faustão já havia sinalizado o interesse de deixar a emissora, data então que a Globo começava a planejar uma nova grade de programação. Na época, o Luciano Huck ainda não havia renovado o contrato com a emissora e não sinalizava interesse também aí concreto em permanecer aos sábados, quando seu futuro na política também era incerto. E o que acontece, gente? A Globo acabou acertando uma renovação contratual para que o apresentador fosse o primeiro a substituir o Faustão. Na época em que o contrato do Huck foi renovado, Faustão ele tinha acertado ainda com a emissora que deixaria o Domingão apenas em março de 2022. E segundo as tratativas com o Huck, ele continuaria aí apresentando o Caldeirão do Huck aos sábados, e enquanto isso montaria um novo programa com um novo formato para ocupar o espaço de Fausto Silva, reforço, a partir de março de 2022, mês em que a TV Globo costuma aí divulgar, por meio de uma coletiva de imprensa, a sua nova programação anual. Eles fazem isso sempre em março e abril. Entretanto, gente, devido à internação do Faustão, foi necessário substituir às pressas o apresentador. E o próprio Faustão teria indicado o Thiago Leifert, que também não se viu diante de uma outra posição, a não ser ali acatar a ordem da direção da emissora logo após o término do Big Brother Brasil. A internação ainda previa que Faustão retornasse à grade de programação e assim permanecesse até o ano que vem. Entretanto, gente, com a internação do Faustão e a boa audiência alcançada por Thiago Leifert, isso agradou o público. E receosos de que Fausto Silva ainda precisasse passar por novas internações em decorrência de seu estado de saúde, os executivos da Globo decidiram pegar o embalo nos bons índices de audiência do Leifert e mantê-lo assim na grade de programação até 2022, quando o Huck estrearia seu novo programa. Mas o bom rendimento do Thiago Leifert, sua preferência pelo público, uma preferência notória, mudou toda a situação. De acordo com uma fonte segura que eu tenho no executivo da emissora, o marido de Angélica teria ficado insatisfeito com a notícia que Thiago Leifert permaneceria 9 meses aos domingos, substituindo Faustão. Ainda de acordo com essa mesma fonte, Luciano Huck teria direcionado sua insatisfação à Globo, argumentando que a promessa era que ele deveria ser o primeiro substituto de Faustão e que se ele entrasse apenas em março de 2022, ele entraria apenas para substituir o Leifert e não Fausto Silva, aí como foi tratado nas negociações para sua renovação contratual. Naquela época, a própria TV Globo emitiu uma nota oficial confirmando a permanência de Leifert até março de 2022. Mas, após a pressão que teria sido feita por Huck, a Globo optou por tirar o Thiago Leifert do ar para amenizar a fogueira que aumentava nos bastidores da emissora. Leifert, inclusive, chegou a sinalizar no ar que só estava na programação enquanto Huck penteava o cabelinho. Segundo essas mesmas fontes, gente, Thiago enviou uma indireta a Luciano Huck naquele dia por ter escutado nos bastidores que Huck teria dito a pessoas próximas que ele estava querendo roubar a sua vaga aos domingos. E, para amenizar os ânimos aí nos bastidores, a TV Globo decidiu tirar Leifert, também preocupada com a apresentação do The Voice e com o desgaste de imagem aí também do apresentador, que acabava de encerrar o Big Brother Brasil. Ainda segundo essa fonte do executivo, gente, Huck ele teria ameaçado romper a renovação contratual caso Leifert se consolidasse inicialmente como verdadeiro substituto de Fausto Silva.
Por isso, a Globo teria tomado a atitude de afastar Leifert após a superdança dos famosos. Na ocasião, a imprensa já começava a fazer aí diversas manchetes em jornais e sites, como, por exemplo, nasce o substituto de Fausto Silva, o que estaria deixando o Luciano Huck ainda cada vez mais insatisfeito, até mesmo em relação às comparações que estavam sendo criadas, culminando em uma escolha maior do público pela permanência do Thiago Leifert. A ideia da Globo era o que então? Tirar Leifert, mas manter o plano da entrada de Luciano Huck somente em 2022. Por isso, a emissora estudava fazer um rodízio entre apresentadores com quadros temáticos até março. Eu também noticiei isso na época, que uma pesquisa de opinião, inclusive, chegou a ser encomendada pela TV Globo para avaliar os índices de popularidade entre o Luciano Huck e o Thiago Leifert aos domingos. Mas todas as decisões da emissora que envolvem tomadas de decisão de grande porte em sua programação sempre são pautadas por grandes pesquisas de audiência. E olha, gente, a TV Globo já recebeu o resultado da pesquisa e nela foi configurado uma margem de preferência do público pela permanência do Thiago Leifert. E executivos se reuniram e decidiram que o Luciano Huck deveria respeitar a decisão da empresa caso não fosse mesmo colocado para apresentar um programa aos domingos na emissora. Segundo um dos executivos da casa, numa das dezenas de reuniões feitas até aqui, a renovação contratual do apresentador não determinava a obrigatoriedade dos domingos. Portanto, caso o Luciano Huck se recusasse a permanecer aos sábados, a multa rescisória contratual seria pautada em milhões. Ocorre que, nos últimos dias, gente, uma movimentação atípica aconteceu dentro do departamento comercial da TV Globo. Marcas patrocinadoras ligaram e cobraram um posicionamento da Globo sobre o apresentador escolhido em definitivo para substituir o Faustão. A Globo ouviu dessas marcas que, se fosse o Luciano Huck, precisavam saber o quanto antes, pois teriam um interesse em reservar suas cotas, sem mencionar a possibilidade de preencher seus espaços publicitários caso a escolha fosse por outro apresentador. A justificativa dada foi, abre aspas, a necessidade de planejamento orçamentário com antecedência. E a emissora estranhou isso, porque o departamento comercial avaliou que os argumentos estariam muito bem alinhados entre essas três marcas patrocinadoras e executivos desconfiaram de que Luciano Huck teria entrado em contato com essas marcas para pressionar a Globo e conseguir assim adiantar a sua entrada aos domingos antes do término anual. Desconfiados, gente, executivos da Globo se reuniram e optaram por cautela. Primeiro, uma força-tarefa foi montada e está se desenrolando hoje nos bastidores da Todopoderosa, em sigilo, para investigar o caso. Por isso, foi decidido que Luciano Huck entraria ao ar no dia 5 de setembro, das 18 às 20 horas, mas sem um programa próprio. A alta cúpula da Globo optou por colocá-lo apresentando inicialmente o Show dos Famosos e depois o Domingão para matar aí essa situação. Primeiro, investigar se Huck pressionou os patrocinadores, que foi classificado isso como inadmissível por um executivo. Em segundo, saber se os índices de audiência vão se confirmar com ele aos domingos, assim como foram confirmados aí com a apresentação de Leifert. Além de testar se o telespectador vai entregar um bom índice de aceitação por Huck, depois que Leifert ficou melhor aí na preferência do público nas pesquisas. Em terceiro, claro, ganhar tempo para decidir se de fato Huck é realmente o melhor nome para trazer a renovação que a emissora busca aos domingos, também a partir de março de 2022, quando pretende divulgar aí sua nova grade de programação. Olha, uma coisa eu posso dizer para vocês: quem vai decidir isso mesmo vai ser o público e a Globo só vai ter essa resposta depois de 3 programas que o Luciano Huck apresentar ao domingo. Mas tudo permanece aberto.